Ora, muito bem, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço-vos a vossa presença. Hoje vamos dar início a um ciclo de debates que queremos que se estenda por largos anos. O objetivo com esta iniciativa, que tem esta denominação, enfim, sui generis pelo menos, de denominar finanças às quintas. O nosso objetivo é que todas as terçeiras quintas-feiras de cada mês, assim é que é, com esta periodicidade, termos aqui um momento de debate, um momento em que vamos refletir sobre esta vastidão que é as finanças empresariais. Enfim, o público, de uma forma generalizada, está sensibilizado para estes temas. O objetivo, obviamente, é agregar cada vez mais pessoas que se interessem por este debate. E é um debate a decorrer no SCAP. Um SCAP que tem muitos anos de vida, uma escola dedicada às ciências empresariais e onde as questões relacionadas com as finanças são indissociáveis do tema das ciências empresariais. Portanto, acho que é o sítio certo para debatermos estes assuntos, é um sítio certo para amadurecermos estes debates e, portanto, o grande objetivo, e é um objetivo de uma grande equipa, como vocês devem imaginar, é uma grande equipa que eu vou começar por agradecer. Para não me estender excessivamente, vou agradecer apenas de uma pessoa que se vai, seguramente, na pessoa dele, estende-se a todos os colegas que estão por trás deste evento. O agradecimento ao professor Armando Silva, na qualidade de professor coordenador da área de finanças do SCAP e também coordenador da Porto Executive Academy, e nele cumprimento os demais colegas, nomeadamente o professor Luís Gomes, na sua qualidade de professor e de diretor do mestrado de Contabilidade e Finanças, e, portanto, há aqui uma larga equipa que, efetivamente, pensa finanças e, portanto, para nós é um privilégio podermos fazê-lo aqui, nesta escola, convosco, e esperemos com esta regularidade. E não há nada melhor do que começar com uma pessoa que eu fiquei muito feliz quando ele aceitou este convite e pela espontaneidade que o fez, porque era indiscutivelmente alguém que eu tinha pensado para estar numa primeira vez. O Dr. Ricardo Luz, que vos vou passar a apresentar de uma forma ligeiramente mais formal, é o nosso primeiro convidado, vai-nos falar sobre um tema que dentro da ótica das finanças é muito aliciante, no meu entendimento, mas eu, enfim, sou suspeito. Mas permitam-me fazer uma breve apresentação. Não fiques embaraçado. Já com esta idade já não ficas. O Dr. Ricardo Luz é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Porto, é pós-graduado. Tens aqui algumas curiosidades. Pós-graduação em Jornalismo Político pela Universidade Católica, esta é a curiosidade, e mestre em Design for Sustainability pela Cranfield University no Reino Unido. Atualmente é partner da Civita Portugal, sendo que a Civita Portugal decorre de uma empresa detida pelo Ricardo, que é a Gestluz, ou ex-Gestluz Consultores, que é uma empresa com mais de 30 anos de operação na área da consultoria financeira. O Ricardo também é fundador e presidente da Invicta Angels, a Associação de Investidores de Early Stage do Norte, é membro, e soube hoje que ele me transmitiu, ele veio de madrugada de Bruxelas, voltou a ser reconduzido como membro do board da IBAN, que é the European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Other Early Stage Markets. Foi, e agora olhando um bocadinho para o passado, do vasto currículo que ele tem, foi cofundador e vice-presidente da Federação Nacional de Associações de Business Angels, foi diretor do Porto Canal, foi administrador executivo do IFD, ou da IFD, a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que foi a instituição que antecedeu o Banco de Fomento, e, portanto, vamos ficar por aqui, para não me estender, se caso contrário estendia o tempo todo com este currículo. Obrigado, Ricardo, por teres aceito este nosso convite, por seres o nosso primeiro convidado, por estares aqui
para nos falares de um tema tão importante e tão interessante na ótica das finanças, que é discutir o investimento early stage. Mas melhor do que ninguém, e para não me estender muito mais, passava a palavra ao Ricardo, se fizesse favor. Obrigado, Paulo. Antes de mais, obrigado ao Paulo, que é um amigo, e obrigado ao Escapa, obviamente, pelo convite. Estou aqui com isto, mas eu tenho o meu microfone está aqui. Tenho muito gosto de estar aqui. Ele estava a dizer que eu tenho um currículo que tem umas curiosidades, não, é porque eu sou um mau economista e, portanto, fui fazer outras coisas para ver se aprendi alguma coisa. E, portanto, hoje em dia, quando perguntam o que é que eu sou, não sei muito bem. Sei assim umas coisas que fui fazendo pela vida. Bem, mas então, para ir aqui ao que interessa, eu vou falar de uma coisa que é investimento early stage. Essencialmente, alguns de vocês sabem seguramente o que é. Outros, se não souberem, espero que fiquem a saber depois de eu falar. E vou falar essencialmente também de uma figura que é os Business Angels, porque dentro do investimento early stage não são os únicos atores neste mercado, mas são aqueles que são mais significativos e são aqueles em que eu me movimento há mais tempo. E então, isto é muito rápido. Quando se fala muitas vezes no capital de risco, Venture Capital Market, vocês já ouviram muitas vezes esta expressão e esta que vem de quando alguém cria uma empresa, primeiro encontra dinheiro que vem dos amigos, diz que é os 3 Fs, que é Family, Friends and Fools, que são os amigos, a família, os amigos e os tolos. No fundo é tudo tolo, porque quando medem estas empresas, portanto, sejam família, os amigos ou os outros tolos, no fundo, a maior parte das vezes são tolos porque perdem este dinheiro. E isto não é brincadeira nem é piada, é mesmo verdade, ou seja, a maior parte das empresas, quando são criadas, corre mal. Porque é difícil criar uma empresa e quando nós vemos as empresas de sucesso, para que umas tenham sucesso, houve dezenas, centenas, milhares de empresas que correram mal. Agora, é importante que se criem empresas mesmo que venham a correr mal. Porque é assim, se não se criar, seguramente não se sabe quais são as empresas que vão ter sucesso. E por isso é muito importante, é talvez aquilo que muitas vezes nos distingue mais dos Estados Unidos, quando estamos na Europa e em Portugal ainda mais, é uma aversão ao risco e uma dificuldade e um medo de falhar. Algo que não é, que na cultura americana cria-se, falha-se e as pessoas, inclusive, são bem vistas porque adquiriram experiência, adquiriram know-how, adquiriram competências para que no futuro falhem menos. Na Europa ainda há muito estigma de alguém falhou, é um erro, foi um fracassado. Isso não é verdade, ou seja, falhar uma empresa não é porque seja fracassado, nem é porque não se saiba. O mercado é difícil, as coisas muitas vezes faz tudo bem e corre mal, porque o mercado é como é. E quantas empresas eu conheci ao longo da vida que às vezes estava a correr tudo bem e de repente houve um acaso qualquer que fez com que corresse mal. E, portanto, isso é uma coisa que eu gostava de dizer, principalmente aqueles que são mais jovens, é assim, se têm vontade de fazer, façam. Façam, falhem, não tenham problema com o que os outros dizem, não leem o que os outros dizem, continuem a fazer. E, normalmente, depois isto vai, ou seja, é um bocadinho um ciclo, começou a empresa pequenina, se calhar começou a ter alguma prova, começou a ter um protótipo, se calhar começou a ter alguns clientes e foi falar com um conjunto de pessoas. Isto não acontece sempre assim, é evidente, nesta forma sequencial, mas muitas vezes pode acontecer. E essas pessoas são os chamados business angels, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente o que é que são. E são pessoas que investem o seu dinheiro em empresas que estão a ser criadas por outras pessoas. De uma forma muito simples, é isto. E se as coisas correrem bem, a empresa vai precisar de mais dinheiro e se calhar vai à procura de investidores que têm outra capacidade financeira. E se calhar vai à procura de venture capital, ainda early stage, ainda em fase inicial da vida da empresa. E se as coisas continuarem a correr bem, se calhar vai à procura de investidores em growth stage, que já são fases maiores em que é necessário mais dinheiro. E depois, se a empresa entrar em maturidade, muitas vezes até investida pelas private equities, nós não vamos falar sobre isto, mas são já entidades que investem montantes muito mais significativos, muitas vezes empresas maduras que precisam já de injeções grandes de capital ou para fazer, às vezes até porque têm uma boa componente económica, mas têm necessidades financeiras, ou porque precisam de uma entrada de gestão e de capacidade para poderem até internacionalizar. Mas não é isso que vamos falar aqui, vamos falar muito mais naquela fase inicial e dos investidores early stage. Okay? É importante que se diga que aquilo que muitas vezes se procura é que o tipo de empresa encontre o tipo de investidor certo. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, imaginem se vocês são uma empresa que estão a começar na área da saúde, se calhar o investidor certo é um business angel que vem da área da saúde ou uma sociedade de capital de risco especializada na área da saúde. Porquê? Porque ela vai trazer mais que dinheiro, vai trazer também relações, contactos, conhecimento que tenham a ver com aquela área de investimento que está a fazer. Isto nem sempre é fácil, nem sempre acontece e, por exemplo, em Portugal, que é um mercado ainda que, apesar de tudo, não é muito maduro, apesar de hoje já estar muito mais do que há 10 anos, não há muitos investidores especializados.
É mais fácil encontrar muitas vezes jornalistas. Há alguns especializados em áreas, por exemplo, mais tecnológicas, mais nas IT, etc., do que propriamente encontrá-los em áreas mais especializadas. Em mercados mais maduros, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma panóplia quase que ir ao supermercado, há tudo. Há investidores para todas as fases de vida da empresa, há investidores de todos os tipos, de todas as dimensões, e isso é muito bom. Quanto mais maduro for o mercado, melhor é, porque quer dizer que há um fit maior entre a procura e a oferta. E vocês também já aprenderam isto, sempre que a procura e a oferta se encontram é porreiro porque aquilo corre bem, não é? Quando não está bem, alguma coisa não está bem. Eu só aprendi 2 coisas no meu curso de Economia, que foi a lei da oferta e da procura e o custo de oportunidade. O resto não sei nada, portanto não me perguntem. Destas 2 percebo umas coisas, custo de oportunidade. E fica sempre bem, portanto, dá sempre nas conversas, a pessoa fica sempre bem dizer que também sabe umas coisas sobre o custo de oportunidade. Então o que é que são os business angels? Os business angels, de uma forma muito simples, são pessoas. São pessoas que pegam no seu dinheiro e investem o seu dinheiro numa empresa de outras pessoas. Mas também não investem só isso, normalmente, porque isso aí é um investidor. Ou seja, alguém que pegou em dinheiro e investiu em alguma coisa, podemos chamar um investidor normal. Fazem mais do que isso, ou seja, investem o seu conhecimento, as suas redes. O que é que isto quer dizer? Normalmente, um business angel é alguém que tem uma experiência empresarial já algo, se calhar até longa, ou pelo menos intensa, por vezes não é longa, mas é intensa, numa determinada área tem algum dinheiro, tem algum tempo e tem relações e tem contactos. E, portanto, ele vai investir estas coisas todas. Vai investir o seu tempo, vai investir o acesso que tem aos mercados, aos clientes, a fornecedores, a parceiros, o conhecimento que tem dos mercados, o conhecimento que tem sobre gestão ou sobre a área de negócio. E, portanto, isto está-me a andar sozinho. Porquê é que ele fugiu? Já sei porque é que foi. E agora não sei como é que resolvi isto, que eu fiz isto numa apresentação que não sei se vocês conhecem aquele modelo de apresentações que se tem que os slides mudam de 20 a 20 segundos. E eu há uns tempos fiz 20 slides em 20 segundos e fui buscar esses slides e agora ele era sozinho, agora não sei se alguém souber resolver isto, diga-se, não é para trás. Portanto, mas não há problema. E então diz-se que um business angel investe smart, inteligente, porque investe mais que dinheiro. Investe parte do seu tempo para quê? Para fazer mentoring, por exemplo, para apoiar o empreendedor. Porquê é que vai apoiar? Porque ele tem experiência empresarial e, portanto, já passou por muitas daquelas dificuldades. Portanto, é alguém que o empreendedor pode contar para quando tem necessidades, seja do que for, tem uma necessidade de contactar alguém. Se calhar o business angel tem acessos no mercado que o empreendedor tem. Tem uma necessidade porque as coisas estão a correr mal e tem que desabafar com alguém. Se calhar tem aquela pessoa que está mais próxima e que já passou por isso. E, portanto, que vai ajudar a não entrar tanto em stress com situações que são resolúveis. Portanto, e é este tipo de pessoa, uma pessoa pode ser qualquer um de nós. E vocês vão ver por os dados que eu lhes vou mostrar que não é propriamente aquilo que muitas vezes o business angel é alguém muito rico. Não é verdade. Não é verdade na Europa, nem é verdade sequer no mundo, mas na Europa não é seguramente. Quando eu digo porque há mercados que são diferentes, o mercado europeu e o mercado americano, apesar de tudo, são diferentes. O americano tem business angels que investem em montantes pequenos até business angels que investem em milhões. Por exemplo, o fundador da Oracle é um business angel num grupo americano. Não é? E esse aí sozinho investe mais do que as capitais de risco de todos os portugueses. E há alguns assim, mas são exceções. Ou seja, a maior parte são pessoas que investem um bocadinho do seu dinheiro para... Podem investir numa empresa, em 2, em 5, em 10. Eu conheço alguns que investem em 30. Outros investem só em 2, outros só investiram numa. Todos eles são business angels, todos eles investem o que podem investir, o tempo que tiverem e a capacidade que tiverem de fazer. Okay? Isto são dados da EBAN, da qual eu pertenço, que é a EBAN European Business Angel Network, que é uma rede europeia de investidores early stage. E na Europa, em 2023, foi isto que aconteceu. Ou seja, se vocês virem ali, é isso que eu quero chamar a atenção, vejam qual é que é a média, o investimento médio de business angels por empresa são 221 mil euros. Mas o investimento médio por business angel são 27.700 euros. Okay? O que é que acontece muitas vezes? É quando business angels investem numa empresa, investem naquilo que se faz numa sindicação. Ou seja, são um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos que se juntam e todos juntam, por exemplo, imagina ali, 10 podem juntar-se e investem 221 mil euros, ou 200 mil euros, ou 300 mil euros, 100 mil euros numa determinada empresa. Às vezes investem até co-investem com, por exemplo, capitais de risco de early stage. Outras vezes, hoje em dia, até co-investem com plataformas de crowdfunding. Hoje, o mundo está-se a tornar todo ele interconectado. No passado era tudo muito mais especializado. Havia aqui os business angels, estavam aqui, havia aqui as capitais de risco. Hoje não, está tudo misturado. Hoje há, por exemplo, muitas plataformas, também vocês já seguramente ouviram falar, de crowdfunding, eu também no fim falo só um bocadinho. O que é que são? São plataformas, vocês conhecem o crowdfunding, seguramente, e
aqui o princípio é o mesmo, mas é para investir em empresas. Isto é, a multidão, a crowd, nós todos, vamos a uma plataforma e podemos investir 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros, 1 milhão, depende do dinheiro que cada um quiser investir e o dinheiro que tiver para investir. A plataforma faz a análise de oportunidades de investimento, toma a decisão de investir e depois aquelas pessoas juntas investem nas condições que foi definido. Hoje já há muitas coisas misturadas, que é, há, por exemplo, plataformas que o que é que têm? Tem que o lead investor, ou seja, o investidor líder, muitas vezes é um business angel que é reconhecido naquela área, ou é uma capital de risco, ele toma a decisão e depois a plataforma leva a multidão junto com essa decisão. Há, por exemplo, uma plataforma israelita, que é a eAngels, que criou na altura um modelo que era inovador, hoje já não será tanto, em que ela fazia toda a análise do investimento, tomava a decisão, contratualizava o investimento com os empreendedores e dizia-lhes assim, nos próximos 6 meses eu vou investir na tua empresa, imaginem 100.000 euros. E durante aquele período dizia à crowd, ou seja, às pessoas que estavam na plataforma, olha, nós tomamos a decisão, baseada nestes princípios, querem investir nesta empresa, nestas condições que nós definimos. Se as pessoas dissessem que sim, eles investiam. Mas se as pessoas dissessem que não, era essa a garantia que eles davam. Eles investiam na mesma, sozinhos. Portanto, eles próprios tinham um capital de risco, tinham um capital de investidores para poder assumir esse risco. As coisas começaram a correr tão bem que hoje em dia eles já não investem dinheiro deles, já só recebem um FII. Porque já tem tanta gente na plataforma que quer investir que eles já só são bons a fazer a análise e a colocar as oportunidades junto dos investidores. iAngels. É. E no fim eu até acho que tem assim num dos slides. E portanto isto aqui assim reparem o que aconteceu na Europa. No ano passado, 18% dos investimentos, estes foram os maiores investimentos por setor na área da saúde, na área do software para empresas e na fintech. E porquê também? Porque uma coisa que acontece, quando estamos a falar de pessoas, tendem a investir em negócios que não são tão exigentes em termos de capital, em que o investimento mais pequeno pode significar algum valor. Por exemplo, hoje, o que é que está-se a falar muito em investimentos tipo tech e em investimentos até na defesa. Defense tech, por causa de razões óbvias, não é? Do que está a acontecer na Ucrânia, está a começar a aparecer na Europa cada vez mais investidores de capital de risco para investir na área da defesa, porque há cada vez mais startups que estão a dirigir para a área da defesa. Isto não é tão normal para pessoas, porque primeiro são precisos montantes significativos e segundo é preciso também um know-how que uma pessoa individualmente não tem normalmente. E, portanto, são áreas mais normais estas, em que se encontra mais pessoas. Agora, eu conheço business angels na Europa que investem de tudo. Conheço que investem em defesa, na saúde, outros em inteligência artificial, outros, seja o que for, outros na agricultura, ou agrotech, porque agora é tudo tech, não é? É agrotech, é defense tech, é clean tech, é biotech, é tudo tech. Nós vivemos num mundo giro, que agora há startups. Quando eu tinha a vossa idade não havia startups, havia empresas. Né? O pessoal fazia empresas, hoje em dia faz uma startup. Portanto, e as pessoas investiam na defesa, agora não, agora investem na defense tech. Portanto, agora é tudo... Vocês vivem num mundo muito mais giro que nós. Eu perco-me nisto, portanto tem que ser rápido, porque o Paulo quer fazer umas perguntas. Só uma coisa que é importante, porque eu nunca deixo de dizer isto, porque eu nunca sei se está aqui empreendedores que querem fazer empresas e, portanto, se o quiserem fazer, é algo que tem que ter, que é importante. É importante que a vossa empresa tenha como objetivo atingir um mercado grande. Isto já está a andar sozinho. Porquê? Porque o investidor, quando investe, está a correr um risco muito grande, está a correr o risco de perder o dinheiro dele. Okay? Porque ele não tem garantias, ao contrário de um banco. Um banco é assim, empresta-vos o dinheiro se vocês pedem uma casa para dar. O investidor não, o investidor torna-se vosso sócio. Portanto, ele está a dizer assim, ok, pega lá o meu dinheiro, o dinheiro que eu não vou gastar com os meus filhos, o dinheiro que não vou gastar, que é meu, que eu ganhei, que me custou a ganhar, eu vou porque eu acredito em ti. Mas se correr mal, paciência, ok? Eu sei que é um risco, sei que posso perder esse dinheiro. E por isso é importante também que ele olhe para vocês como um potencial grande de ter sucesso. Pode correr mal, mas também pode correr muito bem, ok? Portanto, o negócio deve visar um mercado grande. Deve ser disruptivo ou inovador, deve mostrar que é algo que é diferente daquilo que está no mercado. Ser inovador não quer dizer que tenha uma tecnologia inovadora. Muitas vezes a tecnologia é a mesma, mas é tratada de uma forma diferente daquilo que foi tratado até o momento. E, portanto, a probabilidade de ter sucesso é maior do que uma empresa normal, do tipo de empresa. É um negócio que mostra ao investidor que já tem alguma atração. O que é que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, é mais importante quando já tem alguns clientes. Porque assim, olha, eu já consegui, com o meu esforço, com a minha dedicação, já consegui arranjar alguns clientes. Estou agora a investir, vamos conseguir arranjar muito mais clientes, vamos conseguir alcançar um mercado muito maior. Portanto, investe em mim. Okay? É um negócio, quanto melhor é um negócio, quanto maior for a vantagem capaz de ser defendida. Como é que isto é possível? Por exemplo, com propriedade intelectual, com patentes.
não é? Que a probabilidade de alguém me copiar é menor do que se eu não tiver nenhuma proteção. Imaginem, se eu abrir um ginásio, qualquer um pode copiar o ginásio, não quer dizer que eu não tenho uma cadeia de ginásios de sucesso. Eu posso fazê-lo de uma forma diferente, com processos diferentes, com uma forma inovadora de gestão, seja o que for, mas qualquer um pode copiar. Se eu desenvolver uma tecnologia que é única, que é minha, que patenteei, já não podem copiar. A não ser que sejam depois aqueles que conseguem hackeá-la, mas já é muito mais difícil. Okay? Portanto, já tem mais valor, é mais defensável. Okay? E depois, é importante que seja escalável. Se vocês forem um investidor e disserem assim, olha, eu vou abrir um ginásio e é o único que eu quero abrir na minha vida, o investidor diz, ok, parabéns, está bem, mas o que é que eu vou conseguir ganhar com isso? Não vou ganhar muito, porque está limitado. Agora, se eu disser assim, eu vou abrir, imaginem quando começou aquela cadeia de ginásios Homes Place, não é? Quando começou eram ginásios, não é? Ainda hoje são ginásios, aquilo não tem nada de especial, mas a verdade é que eles conseguiram escalar pelo mundo todo. Portanto, investidores que têm investido numa coisa que era um negócio igual aos outros, mas que na altura teve algo de inovador, provavelmente ficaram muito ricos porque ela tornou-se um negócio multimilionário que está no mundo todo. Apesar de ele ser, parece que é a mesma coisa, não é? Depois, tem que ter uma equipa de gestão muito forte. Os investidores têm que acreditar que aquelas pessoas são mesmo capazes de levar o negócio para a frente. E uma coisa que a vida me ensinou é que, assim, aquilo que faz diferença entre as pessoas é a capacidade de executar. Ou seja, é ter ideias, é fundamental saber o que é, mas executar é uma coisa muito difícil. E aquilo que diferencia os investidores, os empreendedores de sucesso daqueles que não são aqueles que executam, que são capazes de fazer. Porque alguns não são capazes de fazer. Não é porque não tenham muito conhecimento, mas depois não conseguem transformar esse conhecimento em resultados. E os empreendedores de sucesso conseguem fazer isso. E depois, algo que é muito importante para o investidor é que tenha um potencial de êxito. O que é que quer dizer? Que seja vendável. Porque o investidor de early stage é alguém que casa com um contrato de divórcio no exato momento em que casou. É quase como os casamentos hoje em dia também já é mais ou menos assim. Mas aqui está mesmo no contrato, em que diz assim, eu vou fazer este contrato de entrada na tua empresa com o objetivo de 3 a 5 a 10 anos, o que for, está lá escrito normalmente, de sair se forem cumpridas estas condições mínimas. Às vezes diz que é uma valorização de tal, às vezes umas condições de saída para o investidor, para os empreendedores, etc. Depois há ali mais um conjunto de coisas. Porquê? Porque senão o investidor pode nunca recuperar o seu dinheiro. Ele está a investir e quer ganhar dinheiro, como é evidente. Ora, ele só ganha dinheiro se a empresa for vendida. E, portanto, tem que haver um acordo entre as partes que a empresa vai ser vendida. Às vezes até é vendida do investidor aos empreendedores. Mas a maior parte das vezes não é. A maior parte das vezes é a terceiros. Pode ser vendida. Pode ser através da saída na Bolsa. Não é normal. Na Europa quase nunca acontece. Mesmo no mundo, mesmo nos Estados Unidos hoje em dia acontece muito pouco. Mas pode acontecer. Pode ser através de uma ronda subsequente. Imagina, eu investi agora, daqui a um ano a empresa precisa de mais dinheiro e vem uma capital de risco comprar a minha posição e então eu vendi a minha posição e ganhei dinheiro porque vendi. Ou pode ser, que é o que até acontece mais vezes, que a empresa é vendida a outras empresas, a empresas maiores. E, portanto, tem que empresas que pagam. Porquê? Porque, muitas vezes, imaginem esta situação. Vocês criaram uma coisa e demonstraram que tinha valor. Okay? E então, o valor para vocês é 100, mas para a empresa que compra, que é uma empresa que imaginem que está no mundo todo, que tem uma rede de distribuição espalhada pelo mundo, olha para aquela empresa assim, eu posso pagar, por aqueles 100 eu posso pagar 10 mil, que para mim é de graça. Porquê? Porque amanhã, quando eu colocar aquele modelo que está testado na minha rede global, ele passa a não valer 10 mil, mas 100 mil, ou 1 milhão, ou 20 milhões. E, portanto, o valor para um vendedor ou para o comprador são coisas diferentes, que é outra regra que vocês devem aprender, que é assim, nunca o valor é igual para as duas partes. E quando se negocia, é um erro muito grande pensar no valor na nossa cabeça. Nós temos que pensar no valor na cabeça do outro. Porque muitas vezes o outro está a valorizar muito mais aquilo que nós não estamos a valorizar. Porque nós olhamos para aquilo que investimos e o outro está a olhar para o potencial que aquilo tem. Mas isto era outra conversa, portanto não vamos por aí. Depois eu perco-me nisto, nunca vai sair daqui. Aquilo que é mais importante, que eu também digo sempre, é assim, não há melhor investidor de uma empresa que o cliente. Nunca. Nunca esqueçam isso. Porque muitas das empresas que começam agora esquecem isso. Andam à procura de subsídios, andam à procura de investidores, andam à procura de toda a gente, menos de vender o produto ou o serviço que têm. Se as empresas tiverem clientes, elas valem sempre muito mais para os investidores, valem sempre muito mais para toda a gente. E, portanto, os clientes são sempre o melhor investidor. E muitas vezes estas empresas, o que é que fazem? O seu melhor cliente, no futuro, vai ser o seu investidor. Porque às vezes, como elas começam a vender a empresas maiores, a empresa maior começa a conhecer a empresa pequena e diz assim, esta empresa tem muito potencial e, portanto, eu estou disponível para comprar. E então ela, por vezes, transforma-se no exit do investidor. Porque vale, porque ele já entrou lá, já conhece o negócio, já sabe que vai conseguir
tirar valor daquele negócio que ali começou. Okay? E então, mesmo para acabar, há bocadinho eu já falei em algumas coisas, há também um outro tipo de investidor hoje em dia que é muito presente, que são as plataformas tecnológicas, as plataformas de equity crowdfunding ou os peer-to-peer. O de equity crowdfunding são investidores de capital. As peer-to-peer lending são, no fundo, plataformas que fazem a ligação entre duas partes de que emprestam dinheiro, que também, mais ou menos, podemos ser nós. Ou seja, imaginem que eu tenho uma pequena empresa, você tem uma pequena empresa. Estamos numa plataforma em que a vossa empresa precisa de dinheiro para comprar mercadorias. Diz na plataforma, eu preciso de 5.000 euros. E eu, que estou lá também, eu e mais 1.000, até podemos ser empresas ou pessoas, dizemos assim, ok, eu empresto 5.000 a uma taxa de juros, 2%, ou 1%, ou 10%, ou o que for, aquilo que... E depois há vários tipos de plataformas. Há aquelas que definem a taxa de juros, há aquelas que fazem leilão da taxa de juros, ou dizem assim, olha, eu preciso de 5.000 euros, quem é que me oferece por uma taxa de juros inferior? E então há o leilão. Obviamente, mais uma vez, é a lei da oferta e da procura, ou seja, se a empresa for vista como boa na plataforma, vai haver muitas empresas que estão disponíveis a emprestar dinheiro àquela empresa porque acreditam que ela paga. E por isso vão fazer competição para emprestar o dinheiro delas a taxas mais baratas. É, invertido, é. Porque se a empresa for má, ninguém quer emprestar e, portanto, só vai haver um que diz assim, eu empresto, mas é se me pagares muito. Isto é por isso que eu só sei estas leis, porque esta dá sempre muito jeito. Saber a lei da oferta e da procura é porreira. E, portanto, estas são alguns exemplos. Hoje em dia há muitas plataformas. Aquela que eu há bocadinho falei, a iAngel está por ali. Uma coisa engraçada, que não sei se vocês sabem, mas vale a pena, que é a Seedrs, que hoje já não é dele, foi fundada por um português, por Carlos Silva. Já não é, depois já foi vendida a uma empresa, já fundiu com uma plataforma, penso que americana. A Syndicate Room, que também já não é dele, foi cofundada pelo Gonçalo em Cambridge. E a Syndicate Room era uma plataforma de crowdfunding, tinha esta coisa interessante, na altura inovadora, que é, eles investiam sempre em parceria com investidores especializados. Ou seja, iam junto dos melhores business angels ou capitais de risco de early stage de Inglaterra, em que eles eram os leader investors e depois vinha a multidão toda junto com eles. Porquê é que isso é bom? Porque, imaginem, que eu não percebo nada disto, não é? Não sei se as empresas são boas ou não. Diz assim, ok, também a plataforma vai valer, mas também a plataforma não percebe nada disto. Mas se eu souber que alguém que é muito reconhecido no mercado, que vai investir do dinheiro dele, assim, então também estou confiante, ok, eu posso lá meter o meu dinheiro porque ele está a meter o dinheiro dele e eu vou meter nas mesmas condições que ele está a meter. Pronto, hoje há muitos modelos já muito híbridos, porque assim, hoje o mercado financeiro está de tal forma evoluído e então com a tecnologia vai revolucionar completamente tudo e com a inteligência artificial, então no futuro isto vai ser brutal. A inteligência artificial já está a afetar e de que maneira o capital de risco e vai afetar também os próprios business angels, quer na eficiência dos processos, quer até muitas vezes substituindo em decisões que são tomadas hoje em dia já por algoritmos e muitas vezes já muito menos por pessoas. Mas isso vocês aprendem aqui na escola, não é comigo. E, portanto, e era só isto que eu queria dizer, que já perdi tempo demais, que é o normal. E aquilo que nós dizemos sempre, porque é verdade, e não fui eu que disse, foi inclusive a primeira vez que eu vi isto foi deste senhor que era chama da New York Angels, que é o investidor business angel, neste caso, ou um investidor stage, está no negócio do exit, que era aquilo que eu dizia há bocadinho. Ou seja, ele só investe se acreditar que vai poder sair daqui a um período, não é? Porque ele quer receber o dinheiro que investiu, se possível, com lucro, para depois voltar a investir noutras empresas. E, portanto, este é que é o negócio dele. Ok? Obrigado. E então agora, Paulo. Boa. Obrigado, Ricardo. Foi muito esclarecedor e eu achei fantástico que conseguiste falar sobre Business Angel sem usar a minha muleta habitual, sempre que falo nos Business Angels, que é o Shark Tank. É sempre a minha muleta, sempre que quero explicar o que é um Business Angel, começo por dizer, conhecem o programa do Shark Tank? Estão a ver ali em funcionamento direto E aqueles não são bem Business Angels. Olha, um deles é um dos tipos mais ricos que tem 2 ou 3 bi, portanto, dono do Dallas Mavericks, ou não sei o quê, portanto, aquilo chamar-lhe ele Business Angel, ele investe mais dinheiro que as capitais de risco portuguesas todas juntas. Isso é verdade. Mas até podíamos começar por aí, mas tu afirmaste ali que existem diferentes tipologias de Business Angel e deixa-me verter um bocadinho para a nossa realidade, para a realidade portuguesa. Tu és presidente da Invicta Angels, queres-nos falar um bocadinho acerca da Invicta, do papel que teve, até é a mais antiga Business Angel? Não é mais antiga, não é mais antiga, mas é uma das mais antigas, mas não é. A mais antiga foi o Francisco Veiga que criou
bastantes anos antes. A Invictange foi criada em 2007, se não me engano, o Francisco já tinha criado antes uma. Mas há algo, hoje já há muitas redes. O Invictange é uma rede de business angels. O que é que isto quer dizer? É uma associação sem fins lucrativos que tem como associados pessoas e, portanto, indivíduos. E estes indivíduos têm estas características, ou são empresários, ou são quadros superiores de empresas. Portanto, são pessoas que têm experiência empresarial, alguns já não têm empresas, já as venderam e, portanto, hoje dedicam-se só a fazer investimentos, outros não, outros ainda têm empresas, outros ainda são quadros de outras empresas, e são pessoas que estão disponíveis para, encontrando uma oportunidade que lhes interesse, poder investir o tal dinheiro, o tempo, o conhecimento. E é isto, ou seja, isto não é mais do que uma rede de business angels, é isto. Mas sendo uma rede, partilham conhecimento, tomam decisões Sim. em conjunto? Há vários tipos e, no nosso caso, já tivemos diferentes tipos ao longo do tempo. Ou seja, há redes que são iguais a estas, têm pessoas, mas depois estas pessoas criam um veículo, chama-se normalmente uma Special Purpose Vehicle, uma empresa-veículo, no caso, SPV. em língua portuguesa, uma SPV, em português, uma empresa-veículo, que pode ser uma limitada, uma coisa tão simples como isto. Criam um veículo em que eles, imaginem, 3, 4, 5, 6, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, investem nessa empresa, essa empresa investe nas startups. Portanto, nós já tivemos isso no passado, neste momento não temos, e outros têm no agora, portanto, têm veículos que fazem investimentos. A decisão pode ser tomada, no nosso caso, pode ser tomada por uma pessoa individualmente, pode ser tomada por um grupo de pessoas, pode haver um que quer investir, depois outro dizem, ok, se vais investir, eu também quero investir. E, portanto, isto é de geometria variável. O que é que posso dizer mais acerca destas redes? Assim, são coisas relativamente simples, porque estamos a falar, no nosso caso, nós agora estamos a tentar evoluir para sermos e mudamos até de designação, passamos a ser a Associação de Investidores Early Stage do Norte. Certo. Antes era Invictange, a Associação de Business Angels do Porto. O nosso objetivo agora é que também venhamos a ter, que ainda não temos, isto é recente, associados que sejam, por exemplo, empresas. Que sejam, por exemplo, até, podem ser, no limite, capitais de risco de early stage. Podem ser plataformas de crowdfunding. Pode ser ou um indivíduo ou uma entidade coletiva que tenha como objetivo investir em early stage e, portanto, e é isso. É muito simples. É um modelo muito simples, não tem nada de especial. Ele tem vindo a evoluir. Na Europa já há situações muito diferentes. Por exemplo, nós na IBAN temos os países mais fortes ao nível de investimento de business angels na Europa é a Dinamarca, é o mais forte. Tem a Danban. Os associados deles investiram no ano passado 70 e tal milhões de euros. Tem 300 e tal associados, são muito fortes. A seguir é a Finban da Finlândia, que investiram 50 e tal milhões de euros. A terceira é a Esteban da Estónia, que investiram 20 e tal milhões. Estónia? Um país tem 1 milhão e 300 mil pessoas, que é impressionante, é o país mais empreendedor da Europa, é uma coisa de outro mundo. Tem 10 unicórnios, como Portugal, um país de 1 milhão de pessoas, e estão todos lá com sede, praticamente, enquanto nós temos unicórnios, cá temos uma sede aqui. Mas são impressionantes. E os nórdicos são muito fortes, ou seja, têm uma cultura de risco, os países dos Bálticos e os nórdicos, que nós não temos aqui no sul da Europa, que as pessoas são muito mais aversas ao risco. Certo. Eles lá são muito mais propensos ao risco e portanto, investem e arriscam bastante, sendo que quando nós dizemos mais propensos, quando comparamos até na Europa com a Inglaterra e depois quando comparamos os Estados Unidos, é Marte. Não há comparação. Portanto, assim, não há comparação. Mas dentro da Europa são países que têm maior potencial. Ricardo, diz-me também o seguinte, eu estou ali a olhar para o Orlino Maia, estou a olhar ali para a Isabel, que um dia vai ser também uma empreendedora, também já vi a Joana, também um dia vai ser empreendedora. Tendo elas uma ideia, como é que o processo é disputado? Ou seja, são os business angels que têm o radar e detectam, ou podem ser os dos empreendedores que vão à procura e vão bater à porta? A Invicta Angel funciona também como porta de entrada? Sim, é isso que ela é. Também, mais uma vez, depende de clube para clube, mas o princípio é quase sempre o mesmo. Ou seja, as pessoas dos clubes, no meu caso e outros, fazemos isto. Ou seja, agora estou aqui a falar com vocês, às vezes sou júri de concursos, outras vezes faço palestras e, portanto, muitas vezes há pessoas que nos mandam um e-mail. Quer dizer, temos aqui um projeto. Outras vezes somos nós que, a falar com alguém diz que há um projeto e falamos. Portanto, é no fundo, através das redes de contacto que se vai tendo e da vida que se vai tendo. Sendo que, obviamente, redes mais evoluídas são mais profissionais e, portanto, fazem isto de uma forma mais sistemática. Mas aí têm que ter equipas internas, etc. No nosso caso, o que é que nós fazemos? Nós recebemos os projetos, recebemos alguém que diz, e acontece muitas vezes, manda um e-mail, olha, tem aqui um projeto, e normalmente o que fazemos é eu e mais 2 ou 3, damos uma vista de olhos,
às vezes olhamos e vemos logo que não se adequa. Não quer dizer que o projeto não seja bom, mas não se adequa àquilo que é o perfil, porque é um bocadinho aquilo que há bocadinho vos disse, ou seja, o projeto tem que ter alguma capacidade de escalar, tem que ter por trás alguma tecnologia hoje em dia, porque senão é difícil, nós esperamos que já tenha alguma tração, porque a experiência já nos disse que quando não tem, torna-se muito mais difícil também. Ou seja, nós temos uma tese de investimento. Ou seja, os clubes normalmente têm uma tese. O que é a tese de investimento? É as regras pelas quais se regem para investir. A tese de investimento de um clube pode dizer, olha, só invisto na área da saúde, ou seja, a tese dele. Outro pode dizer assim, só invisto se houver pelo menos uma equipa com 3 empreendedores. Por exemplo, isto parecendo uma coisa, é muito normal. Porquê? Porque se investir numa pessoa que é só uma, essa pessoa pode-lhe acontecer alguma coisa. Certo. Não é? E um investidor não gosta de investir em equipas de uma pessoa. Porque, por a razão mais óbvia de tudo, pode ser atropelado e depois, não é? Portanto, nós não estou a brincar sequer, ou seja, e portanto, se forem 3 pessoas, pode acontecer alguma coisa a um, mas se eles forem coesos, os outros conseguem levar com a empresa para a frente. E depois não é só isso, mesmo não acontecendo nenhuma desgraça, isto do ser luminoso que faz tudo sozinho, a maior parte das vezes não existe nestas empresas. E, portanto, é muito mais importante ter uma equipa do que ter um gênio. Não é? E quanto mais as equipas forem completas e capazes, maior é a probabilidade da empresa ter sucesso, de ter uma pessoa que é muito boa e quer fazer tudo sozinha. E, portanto, às vezes também é isto. Na tese de investimentos, assim, olha, só invisto em empresas com 3 empresas. Só invisto, por exemplo, em empresas que já têm tração no mercado. Significa que já têm vendas, já têm clientes, já têm um protótipo. As regras podem ser 1000 regras. Cada um define qual é que é a sua tese de investimento. Muito bem. E depois, só para acabar, Paulo, desculpa. No nosso caso, eu depois, por exemplo, faço isso, faço eu, ou fazem outros, que é, vemos, isto pode ser interesse, marcamos uma call, as pessoas apresentam. Se nós achamos que faz sentido, nós temos uns momentos em que juntamos alguns projetos, convidamos os nossos associados, aparecem sempre alguns, outros não, e as pessoas apresentam e depois partilhamos também pela rede toda uma coisa que nós temos um modelo, que é um one-pager, em que pedimos que as pessoas transformem, no fundo, uma apresentação numa única página. Uma única página? É um one-pager, é muito normal. Às vezes o one-pager é 2 páginas, mas nós temos... Dá perfeitamente, ou seja, no fundo é um bocadinho... Vocês, se calhar, conhecem o Canvas. Se não conhecem, vale a pena, vão ver. Mas o Canvas é muito interessante porque consegue sintetizar uma empresa ali assim numa página. Isso. Se ninguém investe porque viu uma página, ninguém investe porque viu um pitch de 3 minutos. Ou seja, não acreditem quando dizem vocês têm que fazer um pitch de 3 minutos com o investidor. Isso é mentira. Porquê é que os pitches são importantes? Seja de 3, de 1, de 7 ou 10 minutos. Porque cria a primeira impressão, cria a vontade do investidor falar com aquela pessoa. Certo. E há pessoas que a seguir vão falar durante horas ou meses, mas às vezes naqueles minutos, se calhar não criou empatia, não lhe apetece falar mais. Não é? Portanto, os pitches são importantes, o ter capacidade de sintetizar o que queremos dizer é muito importante, o ter capacidade de colocarmos tudo numa página é importante, mas é como ponto de contacto, não é como decisão, ninguém vai tomar decisões assim. Exceto nos Estados Unidos, que às vezes tomam decisões assim. Porquê? Porque há tanto dinheiro e é tão competitivo o mercado. E há gente que muitas vezes quase por feeling e tem uma cultura de risco. Eu não estou a dizer isto no mau sentido. Bom, tem cultura de risco em que tem fila, vou apostar. Porquê? Porque na verdade é muito difícil saber no início se vai dar certo ou não. Na Europa não. Na Europa as pessoas estão muito mais... Há menos dinheiro, portanto a cultura não é a mesma e, portanto, vão olhar com muito mais atenção.